Eu queria apresentar o Alex, né? Pular as apresentações direto. O Alex é desenvolvedor sênior, né? Ele tá caminhando aí para ser um tech lead, tá certo? E ele veio aqui falar sobre... Já esqueci a palestra. Né? Bem demais para falar assim, mas eu vou falar um pouquinho mais na área técnica. Tem a ver com carreira também, porque quem vai fazer essa carreira técnica também precisa então desse conhecimento. E hoje eu vou falar sobre testes. Testes, galera, é uma das coisas fundamentais para você desenvolver bons sistemas, tá certo? Então, uma salva de palmas para o Alex. Vai lá. Valeu, pessoal. Bom, então, novamente aí, boa noite. Olá, eu sou o Alex. Eu sou desenvolvedor back-end senior na Envilha e trabalho um pouquinho com a empresa parecida com a da Ambev ali, que ela é a BizBank. Lá eu trabalho com Java e lá a gente faz bastante microserviços. Então, eu me deparo muito com o problema de desenvolvedores que não buscam fazer testes. E aí eu pensei, não, o Bruno sempre falando aí, né, eu participo da mentoria dele, e ele sempre falando, você tem que compartilhar, tem que compartilhar. E eu pensei, não, então já que tem muitos desenvolvedores que não fazem testes, por que não levar esse conteúdo para a Campus Party? E então o conteúdo dessa palestra é: não descubra bugs em produção, faça testes. E por mais várias vezes eu fiz testes, né? Usa um computador, igual a gente desenvolvedor usa o computador, mas tem público da medicina, de advocacia, vai precisar usar um celular, então precisa de diferentes dispositivos. E o Brasil, ele já está com 447 milhões de dispositivos disponíveis. Então é mais do que a própria população do país. Ou seja, mais de uma pessoa tem mais de um dispositivo. Além disso, tivemos o aumento de investimento na área de TI dentro das empresas. Aqui em 1991, tínhamos somente 2% do faturamento, de todo o faturamento da empresa investido em TI. Agora, em 2021, a FGV trouxe para a gente que estamos chegando quase a 10% de todo o faturamento está sendo investido em TI. Então é um grande investimento. Só em bancos, que é o que eu trabalho, por exemplo, está sendo investido 32 bilhões de reais agora em 2022. E
as novas empresas aí de delivery, que trazem a nossa comida do dia a dia, ganharam aí faturado 35 bilhões só em 2022 em delivery, fora as outras vendas. No Brasil, só no Brasil. Depois, se quiser mais sobre os dados, tem no site da SGV, eu posso passar também. Só que esse grande mercado, grandes poderes, trazem grandes responsabilidades para a gente. E a gente, como desenvolvedor, tem algumas responsabilidades. Como, por exemplo, a gente tem que fazer deploy rápido, porque o cliente está esperando ali. Na verdade, ele não está esperando. Então, a gente tem que fazer os deploys rápidos, mas tem que garantir que não vai falhar em produção. Ou seja, a gente não pode fazer o que está acontecendo aqui. Fazer deploy e rezar para que não vai dar problema em produção. Não posso fazer isso. Nós temos que fazer deploy e garantir que o sistema que a gente estava funcionando antes continua funcionando. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer evoluções nesse sistema. Então, não parar de fazer evoluções, não ficar com medo de evoluir o sistema. A gente tem que evoluir o sistema. Mas não pode evoluir e quebrar uma parte do sistema. Aqui está difícil do controle, mas vou chegar mais perto aqui. Então, qual que é a ideia dos testes? É você encontrar esses problemas antes de fazer o deploy. Então, você mata o bug antes de fazer o deploy. E, consequentemente, faz o deploy tranquilo, calmo, não precisando rezar para que o sistema continue funcionando e o sistema fique em produção. Tá, mas aí agora vem nosso lado, né? Como desenvolvedor é lindo saber o que a gente tem que atingir, mas como atingir isso, né? Quando a gente vai fazer teste, aí eu me deparo lá com um monte de classe, com um monte de dependência entre elas, e como que eu vou fazer esses testes? Bom, então vamos tentar ver aí um exemplo. Eu tenho aqui um diagrama de atividade, um sistema simples, está disponível para a comunidade, a gente está tentando disponibilizar ele completo, seria para gerar certificado. Então, eu como organizador da comunidade, eu posso ir lá e submeter um CSV, e o CSV vai conter as informações de quem vocês que estão como convidados, né, da palestra, para receber o certificado depois, por e-mail. Aqui no diagrama de classe, podemos ver, então, uma parte do sistema que é uma unidade do sistema. Então, por exemplo, eu tenho aqui gerar certificado lá no início, como o início de todo o processo, tem a importação do CSV, mas tem uma parte que gera o certificado. E, então, no sistema, quando você vai testar, se você tem aquele emaranhado lá de classe, você não precisa testar tudo, você vai testar unidades. Então, esse é um tipo de teste. Então, você vai testar por unidade. Você garante pelo menos aquela parte pequenininha que está funcionando. E se as outras coisas estão funcionando, tudo em conjunto vai estar funcionando. Então, a gente isola aquela parte. Então, eu quero testar somente a geração de certificado. Vou isolar na unidade. E essa unidade, ela está aqui descrita como um diagrama de classe, com a interface, o Certificate Exporter, Certificate Generator. Essa classe que eu vou testar é a Certificate Generator. Ela tem um método que está ela tem um método que vai utilizar uma dependência, que é o nosso Certificate Exporter, e eu tenho uma implementação desse Certificate Exporter, que é o PDF Exporter. Posso ter outros tipos de exportação, mas eu tenho, então, um PDF Exporter. Eu quero testar o meu Certificate Generator, que é onde está toda aquela regra lá do diagrama de atividade, está implementada toda ali. Então, eu quero testar ele.
Mas o que eu faço com as outras partes? Que é a parte de gerar o PDF. Como que eu vou fazer para ignorar aquelas partes? Existem bibliotecas que possibilitam você mocar o comportamento dessas dependências. Então você não vai simplesmente pegar o PDF Exporter e testar tudo que está dentro dele. Não, você vai testar o que ele tem que te entregar. Ele tem que te entregar um PDF. Então você vai testar esses dois casos. O que ele entrega o PDF e o que ele não entrega. Se a gente voltar um pouco. Aqui eu tenho o caso de erro e o caso de não erro. Nesse diagrama, aqui é hipotético, é simples. Num caso real, eu vou ter N caminhos ali dentro do PDF Exporter. Eu vou ter que validar se o PDF está grande, se quebrou as margens, vou ter uma série de validações. Mas eu não quero saber o que está acontecendo lá dentro do PDF Exporter, eu quero saber só a parte de gerar o certificado. E aí, para nós devs, a gente tem duas bibliotecas aí bastante poderosas, que é o JUnit 5 e o EasyMock. A EasyMock, ela não é tão conhecida assim na comunidade, mas o criador dela criou a OBGenesis e ela está por trás também do Mockito. Então, eu resolvi trazer, devido a resolvi difundir melhor, né, a biblioteca, até trazer mais para a comunidade, como uma forma de compartilhar conhecimento, mas existem outras bibliotecas que fazem a mesma coisa que ela. O importante aqui não é a biblioteca em si, é saber como ela funciona e como que eu vou utilizar ela. Uma vez que você aprendeu o princípio de mocar, de fazer o teste, você pode trocar para outra biblioteca facilmente. É só questão de sintaxe que vai mudar. Tá, mas aí eu falei ali que eu vou voltar um pouquinho lá nos testes, né? Além do teste de unidade, existe outros testes para vocês fazerem no software? Sim, existe. Eu palestrei em outro palco sobre os testes de integração. Usei outra biblioteca lá. E se vocês quiserem ver, depois tem no YouTube aí da Campus, vocês podem ver lá outra palestra. Mas hoje eu vou focar no teste mais rápido e simples para se fazer em software, que é o teste de unidade. Existe o mais lento, que é o teste end-to-end. Ah, ele é ruim porque é lento? Não, é porque ele, para desenvolvimento, para fazer um TDD ali, você não vai ter um ganho. Mas ele tem outros ganhos. Então, cada um tem o seu objetivo. Hoje eu vou mostrar o do teste de unidade, que é para ser rápido e só simplesmente testar os comportamentos de uma unidade. Bom, chega de falar aí, vamos para a prática. Eu vou sentar de cá. Outra aqui. Deixa eu trocar aqui. Primeiramente, esse projeto ele é bem simples, é somente aquela implementação mesmo, mas dá para você utilizar essa biblioteca em qualquer outro projeto Java. Aqui eu estou usando o Gradle, mas dá para você utilizar para o Maven, dá para utilizar outros gerenciadores de dependência. Basicamente, você declara a biblioteca, tanto a parte do JUnit, que são essas duas, quanto a parte do EasyMock. Essa outra aqui, ela é mais para fazer asserts depois que você está no final do teste ali, para você verificar o resultado do seu teste, que é a run crash. Bom, uma estrutura de teste, para quem não conhece, do JUnit, é basicamente uma classe que tem um método anotado com @teste. Dentro desse método, você vai chamar a parte que você quer testar. Então, essa parte aqui é a parte que eu vou testar, a unidade que eu vou testar, que é a geração do certificado.
O restante é tudo que preciso para ela funcionar. Então, nesse caso aqui, eu estou testando se eu passar esse Certificate Data, ele vai me gerar o PDF esperado. E como que eu sei que gerou o PDF? Se eu chamei aquela dependência minha, que era para gerar o PDF. E o que o EasyMock me ajuda nisso? Ele me ajuda a você verificar se essas dependências, esses mocks, realmente foram chamados. Ou você simplesmente criar um mock daquelas dependências. Então, aqui eu tenho a dependência. Só esqueci um porém. O EasyMock, ele tem diferentes anotações. O Extend With, por exemplo, para o JUnit 5, você precisa usar para você cadastrar as suas extensões. Então, aqui, EasyMock Extension, nada mais é uma forma de você configurar para utilizar essas anotações aqui. Então, teste subject ou mock. Ah, tem como eu usar sem isso? Tem como eu usar sem isso. Existe outra forma que seria você usar o @ruling, que é mais ali do JUnit 4. Ou seja, o EasyMock ele é compatível também com o JUnit 4. Uma vez você configurado essa parte do EasyMock, você tem como criar os mocks. Como que eu faço para criar o mock? @mock, na parte que você quer criar. Então, lá no meu diagrama de classe eu tinha a interface, que era Export Service. Então, isso aqui é uma interface, eu vou mocar ela. E como que eu vou adicionar essa interface na unidade que eu estou testando, que é o meu Generate Certificate? O @testSubject é justamente o que ele faz. Ele injeta os mocks dentro dessa classe. Então, o EasyMock sabe que é para injetar os mocks através desse @testSubject. Uma vez feito isso, você já pode, então, criar os mocks. Aqui, eu estou criando o mock e fazendo uma verificação. É uma das diferenças com o Mockito, que o Mockito você cria o mock e depois, na parte de baixo, você faz as verificações. O EasyMock não, ele já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, aqui você já cria o que você está esperando. Então, eu estou esperando que tenha algum objeto do tipo passando para esse Export Service. Aqui eu coloquei até um stub adicional, né? Que depois que eu chamar esse método, ele vai me mostrar essa execução. Deixa eu tentar mostrar para o lado aqui. Então, aqui eu estou criando uma resposta adicional para esse método. Quando eu chamar, eu posso logar uma mensagem ali falando que foi chamado aquele método. Então, tem essa possibilidade também. Tem N possibilidades. Devido ao tempo aqui, eu acho que eu vou conseguir mostrar essa, mas tem N possibilidades, igualzinho o Mockito. Uma vez que eu criei o stub, eu posso fazer outras verificações. Se esse método vai ser chamado mais de uma vez lá dentro da geração de certificado, eu posso fazer as outras verificações logo abaixo. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando que ele vai ter que ser chamado com um objeto nulo. Então, já é um parâmetro diferente. Aqui, ele vai esperar qualquer objeto. Aqui, não. Aqui, ele já está esperando com um objeto nulo. Aí, o EasyMock pede para você, olha, avisa eu quando você terminar de fazer as suas verificações. Então, ele fala, olha, chama o método replay com o mock que você terminou de fazer as suas verificações. Aqui, então, eu termino de fazer os stubs. E a partir daqui, se eu fizer alguma chamada no método, vai ser gravado, a biblioteca vai capturar aquele uso do mock, e aí, se você queria criar uma verificação, vai dar um erro e ele vai te mostrar a mensagem. Deveria estar acima da chamada. Ou então ele vai te falar, você chamou, mas não está sendo verificado. Por quê? Porque a chamada está logo depois do replay. Então, aqui é que vai ser chamado aquele mock. Dentro da implementação do Generate Certificate, é que está sendo esperado, então, que eu chame o Export Service, .export PDF files path. E, por último, eu falo para o EasyMock
para verificar se tem mais alguma chamada nesse mock. Então, eu passo qual que é o mock que eu quero que eu verifique. Export Service. Então, aqui eu vou executar o teste. Está um pouquinho lento. Eu estou achando que a internet... Não, está compilando. Ó, passou todos os testes. Então, o primeiro é o caso de sucesso e o segundo é o caso de erro. Ah, mas como assim caso de erro? Lá no diagrama eu não tinha o caso de erro? Aqui também tem o caso de erro. Então, eu quero que, independente do parâmetro que eu passe, eu quero que lance uma exceção informando que gerou um erro. Eu não sei por que gerou o erro, mas vai ter esse caso de que, quando eu chamar essa dependência, vai me lançar um exception. Eu quero tratar esse caso. Você pode, então, fazer com que aquele mock gere esse erro. E aí, no final, o que muda é JUnit 5, né? Que é basicamente você fazer um assert que essa chamada, que é a mesma lá de cima, só que agora ela está dentro de um lambda, não sei se todos conhecem aí, mas aqui é um lambda, aqui. Então aqui era uma lambda passando aquela chamada. Então ele aqui é chamado de executor, né? Então ele vai pegar esse executor e executar, e aí vai lançar exception. E aí o assert throws, ele vai capturar essa exception e vai verificar se é do tipo que eu estou esperando aqui. Então, runtime exception é o tipo que eu estou esperando que essa chamada me lance. Você pode fazer outras verificações. Depois, se der tempo, a gente pode pegar o retorno do assert throws, que é a própria exception, e você pode validar a mensagem, você pode validar uma causa. Então, existe N formas aqui de você trabalhar com retorno. Agora eu vou voltar para a palestra aqui. Bom, o que eu tinha para mostrar hoje era isso. E aqui agora é a hora do brinde, é a hora boa aí, né? Então, a gente tem aí, a gente vai aprendendo com o Bruno aí, né? Então, tem agora a possibilidade de entrar em contato com vocês e poder dar um brinde para vocês. Vocês se cadastram nesse QR Code e após o cadastro, eu vou ter então o contato de vocês e vocês vão ter o meu contato e a gente pode então trocar figurinhas aí sobre testes, ou eu falei testes, mas é o que eu escolhi como foco de compartilhamento. Mas eu não atuo somente com testes. Então, no dia a dia, eu trabalho com antifraude. Então, no dia a dia, eu vejo outras ferramentas, outros sistemas, mas o que eu escolhi como foco para compartilhar, porque eu vi que o pessoal, os devs, têm problemas com isso, e principalmente os juniors, eles podem chegar em empresa aqui de Goiânia mesmo, eu já passei por algumas, que não dão valor em teste. Eles falam, ah, não, isso aí é perca de tempo. É melhor deixar dar o erro em produção do que eu corrigir, gastar tempo com você aqui na equipe. E isso funciona até certo ponto. Mas igual eu, estou numa empresa, um banco. Se dá um erro ali, é milhões de reais que vão ser perdidos. Então, tem certos lugares que vão funcionar, mas tem certos lugares que não funcionam. E aí as pessoas daqui pensam que não precisa de teste, porque está só no mundo daqui de Goiânia, do mundo dessas empresas que passaram. E não, se você quer crescer, se você quer ter uma carreira de sucesso e desenvolvimento, comece então a pensar melhor em testes. Hoje testes está sendo bastante requisitado no mercado. E aqui eu deixo então os meus contatos. Para quem quiser entrar em contato aí, tem o meu LinkedIn, pode mandar uma mensagem lá que eu já vou responder o que eu puder. Tem esse canal onde eu posto meus artigos, tá saindo do forno agora, que
eu palestrei no outro palco, mas aí, como eu tinha que fazer a palestra, eu deixei os esforços mais para a palestra e não terminei o artigo, mas acho que próximas 2 semanas aí eu acho que eu termino ele. É sobre test containers e WireMock. E tem o meu site também, que lá tem alguns links de GitHub, de algumas POCs que eu fiz com alguns sistemas, comparação entre Spring e Quarkus, tem alguns exemplos de arquiteturas para testes com Spring e com Quarkus, então podem seguir lá também que vão conseguir esse acesso. Bom, é isso, meu tempo aí deu tempo, né? Acho que sim, né? Vamos tirar a dúvida então. Não, beleza, meu nome é Igor. Na verdade, a dúvida que eu tenho é como é que eu utilizo o teste numa aplicação legada? Eu tenho lá minha aplicação velha lá, tá lascada, e dentro de um método que é minha unidade, que é para ser simples, tem 1 milhão de dependências. Como é que eu testo esse cara? Então, eu já passei por isso e já pensei em N formas. Hoje eu aprendi que primeiro, comece pelo simples. Primeiro, configure o projeto para ver se ele é compatível com as bibliotecas que você quer usar. Por que eu digo isso? Eu já peguei Spring 2 e tem algumas coisas ali que você não vai conseguir rodar com JUnit 5. Você tem que passar então a rodar com JUnit 4. Então você vai ter que buscar compatibilidades com esse ambiente seu. E depois que você configurou isso, você tem que começar do simples. Cria para 1. Aí você criou para uma unidade, ali, a mais simples do sistema, você vai ver como que está se comportando o seu ambiente de teste, se está funcionando, se dá para criar uma pipeline para sempre executar esse teste na hora que subir para STG, pelo menos. Ou para garantir, porque um problema de teste não é fazer o teste. O problema é você manter o teste na equipe, que é um dos grandes problemas. As pessoas vão falar, não, mas quebrou o teste aqui, eu tenho que corrigir esse tanto de teste aqui para subir essa funcionalidade super importante. Uai, mas se quebrou é porque afetou aquela funcionalidade. Então, tem que corrigir, porque talvez, na hora que você for corrigir, você vai observar, nossa, essa funcionalidade aqui alterou uma funcionalidade daqui por causa de um parâmetro pequeno lá, mas alterou. E você precisa repensar, você não precisa só subir a sua funcionalidade agora, você vai ter que repensar como subir a sua funcionalidade, porque ela tem uma dependência na outra. Então, realmente deveria quebrar, e deveria você perder tempo mais planejando a sua funcionalidade. E sobre essa questão assim de, é muito grande, legado, mas você só precisa de uma unidade. Se você conseguir por uma unidade, você já vai conseguir, talvez, convencer o seu chefe ou a sua equipe a colocar mais testes. Por que eu digo isso? Porque o pessoal ele vai falar, não, mas é muito difícil. Mas se você chega com o negócio pronto, aquela unidade está funcionando, você mostrando que está funcionando, você já vai ver uma melhoria. Na hora de você fazer para essa unidade, você já vai ver uma melhoria do código em si. Porque para você testar, você tem que fazer inversão de dependência. Então, talvez você já vai extrair algum código ali para outra unidade, que talvez, por exemplo, utilize um padrão de projeto, que estava ali um monte de if, mas agora vai ter um monte de interface, e vai ter cada implementação vai ser um if. Então, aquele código ali que estava feio, na hora que você mostrar com teste lá, em cada classe, bonitinho, o pessoal já vai falar, nossa, aquele código de if lá virou isso aqui, já vai ser uma grande melhoria e vai te ajudar a, pelo menos, por que está legado? Começamos por aí, por que está legado? Porque o pessoal fica com medo de fazer deploy e dar pau. Então, é a falta do teste que gerou ele ficar legado. Porque, igual eu entrei na empresa faz um ano mais ou menos.
A gente começou com o Spring, acho que 4. Já passou para o 5. Agora já está para o 5.6. Por quê? Porque tudo tem teste. A cobertura de teste é em tudo. Então é fácil de atualizar. Atualizou, não quebrou, está funcionando. Ah, vai precisar fazer alguma alteração para utilizar aquela nova versão? Aí ok, vai quebrar e você vai ver que precisa daquela atualização. Então, eu te digo que você começando, já é o caminho para o legado não ser mais legado. Mais alguma pergunta? Não? Então é isso, pessoal.